Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um Segundas da Palavra com o reverendo Romer Cardoso. Eu gostaria de orar com vocês que vão participar desse estudo. Então vamos lá, vamos orar? Senhor, querido Deus, amado Pai, obrigado pela vida do pastor Romer, que o Senhor possa estar abençoando e conduzindo ele nesse estudo de hoje. Obrigado pela vida de cada irmão que está entrando também, para estudar junto, para estar conectado a Ti, Senhor. Que mais pessoas possam ser alcançadas também através do compartilhamento desse link, dessa aula, e que o Senhor possa falar conosco de diferentes maneiras, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa Segundas da Palavra, entrando agora numa fase nova. Concluímos na semana passada o estudo do primeiro livro de Samuel, fazendo aquela revisão sobre aquelas 15 personagens, 15 lições preciosas que nós tiramos do estudo de 1 Samuel através da leitura dos personagens. Agora nós começaremos o estudo do segundo livro de Samuel. E é interessante hoje pensarmos em dar uma visão geral, uma visão ampla, né? O que o livro do segundo livro de Samuel trata, para a gente poder então, a partir da semana que vem,
começar a dissecar cada tópico, cada parte da história. Talvez esse estudo a gente não fique preso capítulo por capítulo, senão a gente vai levar muito tempo aí, né? Vai fechar o ano só em 2 Samuel, mas pegar alguns temas bem específicos, alguns tópicos bem específicos para trabalhar o segundo livro de Samuel. Deixa eu começar colocando algumas curiosidades, né? Se você ler todo o segundo livro de Samuel, vai faltar uma personagem nesse livro muito importante. O nome da personagem que vai faltar é Samuel. Mas como assim? Não tem Samuel no livro de Samuel? Exatamente, né? É importante a gente entender que quando a gente fala segundo livro de Samuel, nós estamos trabalhando a história do reinado de Davi. Todo o livro vai trabalhar o reinado de Davi. Samuel não está presente. Peraí, piorou mais ainda, não é? Se não foi Samuel que escreveu e Samuel não está presente, o que Samuel tem a ver com esse livro? Eu gosto de pensar numa forma muito interessante, né? Para mim é uma visão legal. Nós poderíamos trabalhar a ideia desse livro como a continuação do legado de Samuel. Então vamos entender. Primeiro livro de Samuel, ele conta a história de Samuel desde o seu nascimento. Aliás, antes do seu nascimento, ele começa relatando o clamor de Ana, sua mãe, pelo nascimento de Samuel. E vai passando por toda essa história até a sua fase de infância, quando ele ouve o chamado de Deus. Depois, mais à frente, quando ele acaba assumindo no lugar de Eli o seu papel como juiz, como sacerdote, e ele vai até a velhice de Samuel. Nesse período de ministério, é Samuel quem unge e prepara Saul, o primeiro rei, escolhido pelo povo, escolhido segundo o coração do povo, assim podemos dizer. E em seguida é também de Samuel a responsabilidade de ungir aquele que Deus escolheu para reinar, não o que foi escolhido pelo povo. Então, no primeiro livro de Samuel, nós estudamos a história de Samuel e o primeiro fruto do trabalho de Samuel, a primeira parte do reinado. Davi, eu poderia dizer que seria a continuação do legado de Samuel. Então, na verdade, quando nós vemos Saul e Davi, nós vemos os dois reis que foram preparados, ungidos por Samuel para reinar. Então daí nós temos essa primeira ideia. O primeiro livro, ele narra a história de Samuel e seu primeiro legado, que é o rei Saul. O segundo livro de Samuel, ele narra o segundo legado, o legado talvez mais famoso de Samuel. De qualquer forma, a influência de Samuel na vida de Saul, a influência de Samuel na vida de Davi, são fundamentais para que essas duas histórias sejam relatadas. Por isso, mesmo que você possa dizer, não foi escrito por Samuel, não é sobre Samuel, é sobre a vida, sobre o ministério, sobre o trabalho desenvolvido por este homem chamado Samuel. Isso me faz pensar em quantas vezes a gente vê na nossa vida, né? Pessoas famosas, pessoas conhecidas, e a gente entende que talvez essas pessoas sejamos fãs, né? Queiramos muito ser igual àquela pessoa e coisas assim, e não damos às vezes muito valor àqueles que durante toda a vida, né? Ou que talvez não tiveram nos relatos históricos a mesma importância que essa pessoa tem, mas que sem essas pessoas, essas não teriam relatos históricos. É muito comum a gente ver um grande atleta ganhando medalhas, ganhando títulos e dizer assim, eu um dia gostaria de ser igual a ele. Mas a pergunta é, será que gostaríamos de ter um treinador igual ao que ele teve para chegar até lá? É muito legal a gente ver pessoas conquistarem fazerem trabalhos científicos de níveis tão esplendorosos que chegam a ganhar prêmios internacionais, e a gente diz, eu queria ter a inteligência que essa pessoa tem, mas será que a gente estaria disposto a nos dedicar
da forma que os professores, da forma que os orientadores, ou até mesmo aqueles que direcionaram ele no caminho dos estudos, o fizeram trilhar. Então, precisamos entender que sempre que uma grande personalidade surge, pessoas investiram na vida dele, pessoas estiveram presentes na vida dele para ele ser quem ele é. Eu posso citar aqui Paulo. Sempre que a gente fala do apóstolo Paulo, a gente olha para aquele homem maravilhoso que levou o evangelho para toda a região da Europa, e um homem destemido, corajoso, e a gente esquece que ele jamais teria acesso na igreja se um homem às vezes desconhecido, chamado Barnabé, não tivesse presente na sua vida, porque é Barnabé quem leva Paulo aos apóstolos. Os apóstolos não receberam Paulo, receberam Barnabé, porque Barnabé era confiável, Paulo não. Paulo até talvez o seu 13º ano de convertido, ele estava na igreja de Antioquia, ele estava em Tarso, na sua igreja, na sua terra natal, e ali ele era provavelmente um membro como qualquer um de nós. E de repente, quando Barnabé visita Antioquia e vê tudo que está acontecendo, todo o despertamento, ele encontra ali um ambiente para Paulo desenvolver a sua fé, o seu ministério, e ele vai até Tarso e busca ainda Saulo, né, como é conhecido, e é naquela igreja, pelo investimento de Barnabé, que ele se torna um dos profetas e mestres. Se a gente observar a primeira viagem missionária, ela é com Barnabé e Paulo. Então parece que a ênfase, a liderança feita era por Barnabé. A partir da segunda viagem que Paulo começa a caminhar sozinho, e todo o investimento de Barnabé na vida de Paulo foram frutificados no ministério que ele deixou plantado. E não podemos esquecer que quando ele deixou Paulo, ele deixou para investir em Marcos, e Marcos é o nosso evangelista, o segundo evangelista, que provavelmente tenha começado, tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Então a gente vê que o legado deixado por Barnabé são Paulo e Marcos, o investimento discipulado feito por essas duas pessoas que são responsáveis pela maior parte dos livros do Novo Testamento. O legado de Samuel é Saul e Davi, 80 anos de reinado, 40 de Saul, 40 de Davi, sendo desenvolvidos pela ação, pelo ministério, pelo trabalho deste homem chamado Samuel. Então, vamos entender isso, né? E acho que vale a pena a gente colocar aqui um desafio para nós, né? Será que nós temos será que nós conseguimos olhar para a nossa vida e saber dar valor a todas as pessoas que investiram em nós para sermos o que somos, para chegar onde chegamos? Será que a gente tem pessoas a quem a gente precisa reconhecer, né? Seja através de motivação, ou seja, mesmo através, às vezes, de atitudes mais ríspidas, né? Atitudes até de disciplina, mas pessoas que nos fizeram ir para frente, que nos motivaram, pessoas que nos chamaram a atenção, nos corrigiram, mas investiram em nós. E outra coisa que nós podemos meditar antes de começar a história de 2 Samuel. Será que nós temos sido o Samuel na vida de alguém, o Barnabé na vida de alguém? Será que pessoas que, se forem desafiadas a lembrar nesse instante de alguém que investiu na sua vida, que lhe deu palavras, lhe deu exemplos, ou muitas vezes empurrou, puxou mesmo, será que quando essas pessoas procurarem lembrar de nomes de pessoas que foram úteis e importantes na caminhada dela, para elas serem o que elas se tornaram, o seu nome vai ser lembrado? Será que estamos deixando legado, ou estamos deixando impacto na vida de alguém? Duas posições muito importantes que precisamos ter antes de começar a estudar 2 Samuel, né? Será que eu estou deixando marcas na vida das pessoas?
E será que eu tenho sabido honrar as pessoas que têm deixado marcas na minha vida? Muito importante. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma visão geral, vai ser um en passant sobre o livro de 2 Samuel. E esse livro, como nós falamos, ele narra a história de Davi. E ele narra essa história de Davi em pelo menos 3 contextos diferentes. Vamos tentar localizar no tempo e na história esse período. Nós estamos falando de aproximadamente de 1010 anos antes de Cristo até o ano 970 antes de Cristo. Estamos ali por volta de 1000 anos antes da chegada do nascimento de Jesus. O reino está consolidado, porém está derrotado. Vamos lembrar o que aconteceu no final do livro de 1 Samuel. Saul perdeu a guerra, morreu, né, com seu escudeiro, com seu exército, com seus 3 filhos que estavam na batalha. Foram humilhados publicamente. Os homens de Judá foram até onde estava pendurado, né, o corpo de Saul, e tiraram e fizeram um sepultamento, dando esperança. Mas Israel estava destruído, o Estado de Israel estava destruído, humilhado, enfraquecido, estava com o trono vazio, e toda aquela luta. A gente percebe que todo o livro de 1 Samuel nós vemos Saul insistentemente perseguindo Davi, e quando ele percebe que a sua luta não é contra Davi, mas contra os filisteus, ele percebe da pior forma. Ele já está no final da sua vida, não tem forças, não tem exército, e Israel sofre um vexame terrível. Nesse contexto, Davi está na cidade de Ziclag, em terra dos filisteus, e ele sai dali e vai para a região de Judá, numa cidade chamada Hebron. Ali em Hebron, ele é constituído rei. Ele é rei na região de Hebron, território de Judá, e naquele momento nós temos Abner, que é o general do exército, aquele mesmo que quando Davi estava na caverna, né? E Saul estava dormindo com a sua lança e a botija de água próximo dele. Os comandantes estavam ao redor de Saul. Davi e seu moço, o seu companheiro, foram e levaram as lanças, levaram a água, e se você lembra, no monte ele chama Abner. Abner é o responsável pela segurança de Saul, é o general da guarda, é a pessoa que tem que manter a segurança do rei. E Abner está vivo, ele não morreu nessa batalha última de Saul, e ele volta e ele passa a investir na vida de Isbosete, que é um dos filhos de Saul, que não foi à guerra, para que ele possa assumir o trono, assumir o reinado. Então nós temos um período de 7 anos e meio em que Davi reina em Hebron, reina em Judá, mas não reina em Israel. Nesse período em Israel, o reino, o trono é passado para Isbosete, filho de Saul, por interferência de Abner, que era o general. Davi, ele tinha 30 anos quando ele assume o reinado, o trono em Hebron. E se considerarmos, a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel 5, versículo 5, né? Versículos 4 e 5, que ele começa a reinar com 30 anos, reina 7 anos e 6 meses em Hebron e mais 33 anos em todo Israel. Ou seja, o reinado de Davi daria aproximadamente aqui 40 anos. Então nós temos um rei que faleceu na época com uma idade bem avançada. Na época não tinha costume de pessoas viverem até os 70 anos. E Davi falece com os seus 70 anos. Mas como falamos, né? O livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, ele pode pode ser resumido em 3 momentos diferentes que nós vamos trabalhar. Do capítulo 1 ao capítulo 5, nós vamos ver a ascensão de Davi ao trono. Ele está
ocupando o trono, ele está se tornando rei. Nós vamos perceber algumas necessidades que Davi passa e as suas lutas para ser oficializado como rei em Israel. Digamos assim, aquele período dos 7 anos e meio e talvez o início, quando ele começa de fato a reinar sobre todo Israel. Gente, olha, acontecem algumas coisas aqui impressionantes. Nós temos lições, quero te desafiar a ler. Eu estou aqui me controlando para não sair antecipando as coisas, mas é muito interessante perceber como que a vontade de Deus, que sempre foi clara para Davi, para Saul, para a casa de Davi, para a casa de Saul, para Judá e para todo Israel, como é interessante que essa vontade do Senhor, ela vai se cumprindo de forma natural, dentro do tempo de Deus, da forma de Deus. E Davi, ele não se torna rei porque Saul morreu. Ele ascende ao trono, ele é levado ao trono. Isso é muito importante, porque o povo de Israel escolheu Saul para reinar sobre eles. Davi foi colocado por Deus de forma lenta, paulatina, mas de uma forma constante, até que ele assumisse definitivamente o trono de Israel. A segunda parte é o estabelecimento. Uma coisa é conquistar o trono, uma coisa é se tornar o rei. A outra coisa é, estando no trono, se tornando rei, ele agora alcançar o status, ele se tornar de fato rei para o povo, se tornar de fato reconhecido pelas outras nações como rei. Nós temos situações hoje, por exemplo, a Venezuela tem uma pessoa que dirige e um outro que dirige paralelamente. E os dois lutam querendo adquirir o reconhecimento. Alguns reconhecem um, outros reconhecem outros, mas a verdade é que a legitimidade de um está na lei, na eleição que teve, que alguns dizem que foi fraudado e coisa assim, e a legitimidade do outro está no sentimento de que o povo aprova e de que alguns líderes de outras nações o entendem como o legítimo presidente daquele país. É uma situação semelhante que nós temos aqui. Davi adquiriu agora a legitimidade perante o povo, mas ele agora precisa conquistar esse povo, ele precisa mostrar as atitudes de alguém que verdadeiramente está reinando. Então nós temos do capítulo 1 ao capítulo 5 a ascensão de Davi ao trono. Do capítulo 6 ao capítulo 10, nós vamos perceber Davi efetivando, consolidando a sua posição como rei, consolidando o seu reinado, fortalecendo e enaltecendo esse trono. Lembra, quando Davi assume o trono, Israel está dividido, fracassado, sem exército, e o próprio herdeiro não é aquela pessoa que tem o consenso geral. Você tem um general, você tem uma pessoa, o capitão, o comandante da guerra, que está conduzindo Isbosete para um reinado, sendo que ele mesmo, nós vamos perceber aqui, não demonstra tanta habilidade para isso. Mas isso aí vai ser quando estudarmos na hora, né? Os últimos capítulos, do 11 até o 24, nós vamos ver uma situação quase que, digamos assim, de decadência. É como se Davi, agora estabelecido, ele entra no seu momento de quedas, né? Alguns comentaristas dizem que é o período do reino sob maldição. Digamos assim, o período do reino abençoado por Deus, agora o período do reino sob a maldição de Deus. Eu acho meio pesado essa palavra, mas é interessante colocar a ideia de que a última parte fala sobre o reinado do Davi, homem fraco, falho, com os seus problemas, com as suas dificuldades, e com isso nós vamos encontrar uma última parte do livro, com várias dificuldades sendo enfrentadas por Davi por suas
próprias falhas. Certo? Então nós vamos pensar a partir de agora como que cada uma dessas etapas vai ser vivenciada ao longo do livro. Então vamos nós. Então, vamos agora pensar em alguns destaques que a gente tem em cada uma dessas etapas. Primeiro destaque que nós podemos fazer, né? Na primeira parte, na parte da ascensão. Vamos relembrar. Quem está, vamos dizer assim, pleiteando o trono? Gente, vale a pena a gente reforçar essa ideia. Davi nunca buscou, desejou, quis ser rei. Nunca. O tempo todo, desde aquele jovem, vamos tentar relembrar, a gente sempre faz isso, né? Aquele jovem que estava cuidando das ovelhas enquanto seus irmãos estavam se apresentando a Samuel para poder serem ungidos, né? Era o que não tinha nem ideia de ninguém e ele mesmo não estava com pretensão de reinar. Aquele jovem que se apresentou na batalha, ele queria simplesmente que os exércitos de Israel não fossem humilhados. Ele confiava que o Senhor não precisava passar por aquelas humilhações, né? O nome do Senhor não precisava ser humilhado como Golias estava humilhando. Aquele jovem que estava tocando a harpa para acalmar o coração do rei, ele não estava ali com nenhum outro propósito a não ser de servir ao rei Saul. Aquele jovem que fugia e que teve duas oportunidades de, com as suas próprias mãos, tirar a vida de Saul, ele queria ser amigo, ele queria poder estar ao lado de Saul, ou estar no palácio, não para reinar, mas simplesmente para poder desfrutar da amizade que tinha, do respeito que tinha, a todas as investidas militares que Davi teve. Não foi para conquistar o trono, gente, não foi para conquistar o trono. Tudo que ele fez foi para tentar, primeiro, salvar sua pele, claro, diante de todas as circunstâncias, mas pelo zelo e pelo cuidado que ele tinha para com o nome e o serviço do Senhor. Mas o fato 30 anos se passaram e ele agora está reinando. É muito interessante ver como que Deus às vezes tem algumas coisas para a nossa vida, a gente tenta fugir, né? Eu me lembro me parece que 2014, eu estava conversando com um grande amigo meu a respeito do desejo que eu tinha de ir para o campo missionário, e nós estávamos num congresso, um congresso de missões, e eu virei para ele e disse, olha, na época, eram 14 anos que eu trabalhava na área do ensino teológico e Deus sempre abria as portas para mim nessa área da docência. Na área eu tinha acabado de assumir a direção aqui do seminário Simonton, no Rio de Janeiro. E no meu coração eu feliz, sempre amei dar aulas, sempre amei esse lado, o mundo acadêmico sempre me motivou, mas o que eu queria no meu coração era poder seguir o campo missionário, ir para o campo. Por 3 vezes eu tive em Angola com o desejo de ir para poder estar lá, e sempre o Senhor fechava as portas de alguma forma. Depois uma possibilidade de até pensar em Portugal, Espanha, e sempre as portas fechando, e eu reclamando com ele, dizendo o seguinte: eu não entendo por que Deus não quer que eu seja um missionário. Ele me coloca numa sala de aula, mas não me manda para o campo onde eu gostaria de estar. E enquanto isso, Christopher Wright era o pregador. Ele, naquele momento, eu tenho certeza profundamente que Deus falou diretamente a mim naquele momento. Ele disse assim: olha, muitas pessoas querem, né, fazer a sua vontade, serem missionárias, e acham que para isso precisam atravessar os continentes, precisam ir para outras culturas. Deus pode te chamar para ser um missionário na sua igreja. Deus pode te colocar até numa sala de aula para você ser um missionário. Ele pode te dar essa missão. E esse meu amigo olhou para mim na hora e disse assim: respondeu? Deus respondeu para você? E aquilo trouxe uma paz ao meu coração, uma paz muito grande para entender que a minha própria visão
E olha que é a minha formação de missiologia, e olha que é aquilo que eu ensino em sala de aula, mas é aquilo que talvez estava tão forte no meu coração, que eu não conseguia ver que Deus estava me dando um campo missionário. E esse campo missionário, ele precisava ocupar uma cadeira na direção do seminário, precisava ocupar uma cadeira como professor, precisava ocupar uma cadeira como pastor, líder em alguma área. Irmãos, muitas vezes a gente a gente quer fazer o que a gente planeja, mas Deus mostra claramente para a gente aonde Ele quer nos usar. É Ele quem dá o dom, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos direciona. Então a melhor coisa que podemos fazer não é dizer: Senhor, eu não quero fazer isso, eu não gosto daquilo. Davi passou a vida toda lutando contra, e agora ele entende que a vontade de Deus se cumpriu. Ele é rei em Hebrom. E sendo rei em Hebrom, o que nós temos? Nós temos um jovem rei com 30 anos, acostumado à guerra, às manobras militares, que está diante de um desafio de unificar uma nação destruída pelas atitudes irresponsáveis de Saul. Quais são os grandes desafios que este jovem rei tem pela frente? Primeiro, ele tem o desafio de controlar o ímpeto do seu exército. Lembra quem é o exército de Davi? Aquele exército que se formou a partir da caverna de Adulão, né? Ele passa por, pelo menos, eu separei aqui 5 etapas. Aquele exército, né, que estava com Davi em Adulão, ele era, primeiramente, aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Se ajuntou a Davi todos os homens que eram mal afamados, endividados, aqueles que não tinham lugar na sociedade. Ninguém queria mais, se juntaram a Davi. Davi fez com que esses homens se transformassem em um exército de mercenários, homens capazes de lutar, de guerrear. Eles se tornavam seguranças de outras nações, e eles basicamente viviam esse tipo de trabalho para se manterem, para se sustentarem. Esse exército de mercenários, ele adquiriu uma força tão grande que foi recebido depois pelo rei Aques e lideram uma cidade, Ziklag, aonde eles puderam deixar de ser aqueles rejeitados pela sociedade. E como exército de mercenários, eles agora se tornaram ilustres estrangeiros, ilustres habitantes de uma cidade estrangeira. Então você tem agora pessoas que já são colocados dentro de um nível de cidadão, mas ele é cidadão fora da sua terra, né? Olha que evolução que esse povo está tendo. Eles eram completamente rejeitados pela sociedade, se tornaram um exército, mas um exército de mercenários. Agora eles são cidadãos, eles têm família, eles têm casa, eles têm o seu trabalho, o seu labor, mas eles estão numa cidade estrangeira. Quando Saul morre, eles se tornam cidadãos de um reino legítimo na sua própria casa. Então agora eles se tornam a força de defesa do rei, mas esse rei que está em Judá não é considerado por todo Israel como o rei legítimo. Então, aqueles que foram rejeitados, que se tornaram mercenários, que passaram a ser cidadãos em uma cidade estrangeira, agora são a força real de um rei não legítimo. E quando nós encontramos o final da ascensão de Davi, nós percebemos que esse povo se tornou agora o exército real. Se você acompanhou bem esse processo, a minha pergunta básica é: como Davi vai lidar com pessoas que eram rejeitadas pela sociedade e agora se tornaram a força de comando da nação, né? Nós conhecemos bem a história das ascensões. Não foi somente Davi que ascendeu ao trono. Foram pessoas endividadas que passaram a assumir a economia. Foram pessoas discriminadas que passaram a assumir ministérios específicos. Foram pessoas rejeitadas pela sociedade que se tornaram agora a autoridade policial, a autoridade judicial. Ou seja, essas pessoas se tornaram a elite da nação
de Israel. O que Davi tem? Primeiro desafio, controlar o ímpeto dessas pessoas. Para não transformar um reino em uma continuação de vinganças ou uma uma resposta, né, àqueles que lhes trataram mal. Devemos lembrar, ele pega pessoas que viveram grande parte da sua vida como pessoas brutas, né, com sérios sentimentos. Então Davi tem que trabalhar isso neles. Lembrando que Davi mesmo é um jovem que está muito mais acostumado a esse ritmo de vida do que a vida do palácio. Um outro desafio que Davi tem nessa primeira etapa, ele precisa conquistar o respeito do seu povo. Apesar de Davi ser colocado no trono e de ter 7 anos e meio já governando em Judá, em Hebrom, a maioria de Israel via Davi como inimigo do rei Saul. Então assim, a visão poderia ser em quase todo Israel ainda de que Davi usurpou o trono. Somente quem estava próximo de Davi sabia que ele nunca havia desejado aquele trono. Ele estava ali por direção de Deus. Mas a população ainda o via como um usurpador. E eles viam por ser Davi um usurpador que eles deviam lealdade e fidelidade aos herdeiros de Saul. Davi precisa conquistar o respeito deste povo. Também precisa estabelecer o seu lugar como rei. As outras nações precisam ver Israel como uma nação novamente e perceber que o trono já não está vazio mais e que o herdeiro o rei que está sentado lá, ele tem legitimidade para governar Israel. Vamos para a segunda parte, a parte da consolidação, a parte em que Davi estabelece o seu reino. Nessa segunda parte, o que nós podemos destacar? Nós vamos perceber que o reino de Israel foi estabelecido através de posturas de zelo para com o Senhor. Davi é um homem zeloso e ele quer que a arca do Senhor esteja na sua cidade. Ele conquista Jerusalém e ele quer que essa cidade se torne a cidade do grande Deus. Ele quer que seja essa cidade uma cidade totalmente voltada para a honra e para a glória de Deus. Nós vamos perceber nessa segunda etapa que Davi não apenas estabelece a vontade de Deus como sendo a vontade prioritária, o zelo para com Deus, tem que ser a principal fonte de comando do rei, mas ele também estabelece o seu reinado através de várias incursões militares vitoriosas. Esse jovem rei, ele assume a vida palaciana, mas ele não deixa de ser um exímio soldado, um exímio guerreiro. Ele é o rei que está nas batalhas, ele é o rei que está à frente do seu exército e continua sendo este modelo para todos aqueles que estão ao seu redor. E assim ele estabelece o seu reino. O outro ponto que nós vamos destacar, isso aí durante o estudo, é o senso de justiça de Davi. Davi, ele, apesar de ocupar o trono, ele, diferente da maioria dos reis da antiguidade, que quando assumiam, eles procuravam eliminar todos os descendentes vivos do rei anterior, para que ninguém tocasse o coração do povo e fizesse o povo voltar ao rei anterior. É uma coisa muito comum hoje em dia também. Muitas vezes a gente acha que para deixar a nossa marca, a gente precisa apagar a marca de quem veio antes da gente. Davi tem uma visão completamente diferente. Davi procura todos os descendentes de Saul que estão vivos para lhes oferecer honra, para lhes oferecer conforto, e ele conquista aqueles que que deveriam ser os seus adversários. Davi, ele tem um senso de justiça muito grande. Mas existe a terceira parte. Talvez a gente pudesse dizer, né, igual falar quando estudamos sobre Moisés, que se as fraquezas de Moisés não fossem relatadas, se as fraquezas de José do Egito não fossem relatadas, a gente iria achar que eles eram perfeitos. Então, a Bíblia deixa clara que Davi, por mais que fosse um homem segundo o coração de Deus, era um homem extremamente fraco, era um homem que tinha sérias fragilidades para exercer esse governo. E a sua fraqueza se mostra mais no finalzinho, quando ele deixa
começa a deixar as incursões militares e começa a viver mais a sua vida palaciana. Nós vamos perceber que esse é o Davi que comete um adultério, esse é o Davi que é capaz de pegar um dos seus soldados mais leais e enviá-lo à morte simplesmente para defender, para ocultar um erro seu. A gente vai ver que Davi é um pai omisso, que é uma pessoa que não sabe agir como rei, ele tem dificuldades, ele muitas vezes deixa que os seus assessores falem mais alto do que ele. Ele é uma pessoa que não tem controle das suas emoções, ele deixa o povo transparecer a sua instabilidade emocional, era vaidoso e a gente vai ver que no final ele também se mostra uma pessoa vingativa, né? Falhas terríveis, mas a gente vai perceber no finalzinho que apesar de todas essas falhas, Davi era um homem sensível à voz de Deus. Davi era alguém que aceitava as repreensões, que era cercado de homens fiéis. O investimento que ele fez na vida de outros promoveu um legado que abençoava a sua vida. Nós vamos ver que Davi era um grande compositor. Não está em Samuel, né, está em outro livro, mas ele é chamado de mavioso salmista de Israel. A ideia é um excelente, um homem que transformava em canções, em poemas, por isso a maioria dos salmos são de Davi. Ele transformava isso em uma forma de adoração, era uma pessoa que compunha, a arte estava nas suas composições. E acima de tudo vamos ver que Davi era alguém que sabia reconhecer os seus erros. Irmãos, esse livro vai nos ensinar que pessoas fracas, sensíveis e falhas podem ser instrumentos poderosos nas mãos de Deus. Esse livro vai nos mostrar que o projeto de Deus se cumpre apesar de nós e se cumpre através de nós. Esse livro ele vai nos mostrar que nós não podemos justificar inoperância nossa em cima de nenhuma fraqueza. Ao contrário, Deus vai punir a nossa fraqueza quando formos rebeldes. Deus vai tratar a nossa fraqueza quando colocada nas mãos do Senhor. Mas na nossa fraqueza, Ele vai se mostrar grandioso, fiel, presente e vai fazer com que o seu reino se estabeleça em toda a nossa vida. Desejo uma boa leitura, bons aprendizados do segundo livro de Samuel. Nosso desafio? Temos aí uma semana para ler pelo menos os 5 primeiros capítulos para tirarmos lições preciosas na semana que vem. Deus te abençoe, fique agora com um louvor. Daqui a pouco a gente volta para a nossa oração final. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, entre os braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo a Tua presença, Teu sorriso é vida em mim, e eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença, Teu sorriso é vida em mim, e eu seguro em Tuas mãos, eu confio em Ti,
confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva em tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor. Estamos começando uma nova jornada, um novo desafio, novas lições preciosas que o Senhor tem para a nossa vida. Dessa vez, estudaremos de uma forma bem pormenorizada o rei Davi, aquele que o Senhor levantou, aquele que o Senhor preparou com duras provas e o Senhor colocou no trono. Um homem fraco, um homem falho, um homem que soube enfrentar os seus desafios, confiando na grandiosidade do nome do Senhor. Um homem que soube derramar suas dores, suas mágoas e reconhecer seus erros, adorando, expondo em canções, expondo em poemas, mas acima de tudo expondo com o coração totalmente transparente a angústia das suas falhas. Deus, nós não lemos Davi para justificar que a nossa fraqueza nos permite errar. Nós aprendemos com Davi que a nossa fraqueza nos aproxima do Senhor e o Senhor cuida de nós. O Senhor não é o Pai que nos rejeita por não sermos perfeitos. O Senhor é o Pai que nos ama e nos traz à sua casa para que a tua obra em nossa vida seja perfeita. E é assim que queremos estudar esse livro, Senhor. Estudar como se a personagem principal aqui, o rei Davi, fosse nós mesmos, nesse processo de aprendizado. Queremos aprender com Davi como agir com aquelas pessoas que estão próximas a nós e que foram tão impactadas com a nossa vida, como agir diante daqueles que tanto nos perseguiram e que às vezes questionam nossa autoridade, nossas intenções, nossas ações. Queremos aprender com Davi como tratar com nós mesmos, com as nossas angústias, com as nossas falhas, com os nossos problemas. Queremos aprender, ó Deus, a usufruir de uma vida que investiu tanto em nós, como a vida de Samuel. E saber que todo o legado que nós temos no investimento deste homem, de pessoas como Samuel na nossa vida, nada mais foram do que o cuidado do Senhor em nos preparar para sermos um instrumento segundo o teu coração na obra, na seara do Senhor. Peço a tua bênção, Pai, e rogo que nos dê dias de estudo repletos da tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.